Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 4 em diante, que nos diz assim: José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo-o, divulgaram o que lhes tinha dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas proferidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Todos os anos, nessa época de Natal, costuma-se desejar-se boas festas uns para os outros, porque essa época de Natal que precede a virada de ano, nessa época geralmente em muitos lugares se faz um grande banquete, aonde as pessoas comem até não aguentar mais, e em algumas igrejas, talvez em muitas igrejas, se fazem festividades luxuosíssimas, se gasta muito dinheiro com enfeites, com ornamentações, se gastam meses de preparativos para essas festividades todas, com coisas assim, aos olhos do homem, glamurosas, mas que talvez, ou certamente aos olhos de Deus, não lhe agradem tanto assim. Porque, irmãos, não existe nada mais contrário ao chamado espírito natalino, e vocês já devem ter ouvido falar no tal espírito natalino, que é nós estarmos num clima de Natal. Pois muito bem, não existe nada mais contrário a esse clima de Natal que estas festas suntuosas, glamurosas
dispendiosas, aonde pessoas acabam fazendo mais do que precisam e não raras vezes desperdiçam alimentos que poderiam matar a fome de pessoas que passam fome. E por que eu digo isso? Que não poderia haver nada mais contrário ao clima de Natal, ao espírito natalino, que essas festividades suntuosas, luxuosas e glamurosas. Porque se há algo em todo o texto que nós acabamos de ler, texto que se refere ao nascimento de Jesus, se há algo bastante evidente aqui, e que pode ser resumido em uma palavra, essa palavra, eu diria, se chama humildade. Humildade. E em muitas festas natalinas não se vê humildade, muito pelo contrário. No texto que lemos, encontramos José e Maria, primeiro, sem dinheiro para que pudessem pagar alguém por um local para que o seu filho, Jesus, nascesse. Segundo, o lugar aonde o Senhor, nosso Deus, permitiu que o Senhor Jesus nascesse, foi o mais humilde de todos, uma manjedoura. Entre animais, você conhece a figura do presépio, não é? Talvez você até tenha um presépio em casa. Eu sei que muitos evangélicos acham que é um pecado o presépio, porque tem imagens. Ora, as imagens são pecado se elas forem ídolos de adoração, mas apenas uma representação não é um pecado. Então, o Senhor nasceu num lugar humilde, e quando Deus quis revelar que Jesus havia nascido, o Senhor enviou o seu anjo, e com ele uma milícia de anjos, que glorificaram a Deus. Eu imagino que visão maravilhosa. Mas quem recebeu esse anúncio não foi o rei, não foi um sacerdote, não foi um comerciante rico. Quem recebeu esse anúncio foi um trabalhador humilde, na verdade um grupo de trabalhadores, dos mais humildes camponeses, pastores que cuidavam de ovelhas e estavam trabalhando nos campos à noite. E para eles é que aparece o anjo, revelando o nascimento do Senhor Jesus. Para eles, que eram pessoas humildes, pobres, simples. E quem era, por exemplo, Maria? Uma mulher igualmente humilde, que o texto diz que ao ouvir os pastores contando a visão que haviam tido nos campos, aonde guardavam suas ovelhas, Maria não fez disso um estardalhaço, não saiu por aí contando para as vizinhas, para as pessoas, que o seu filho era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não, o texto diz que Maria guardou tudo aquilo no seu coração. Versículo 19, uma atitude humilde, um casal humilde, cujo filho nasceu num lugar humilde, e a anunciação de que havia vindo ao mundo o nosso Salvador foi feito primeiramente para pessoas humildes. Humildade é a primeira grande lição que nós aprendemos com o Senhor. Humildade. O Senhor Jesus nos deu essa grande lição no seu nascimento.
O pai poderia ter escolhido para o filho um lugar melhor para nascer, não poderia? Ele poderia ter nascido num palácio, ele poderia ter nascido num berço de ouro, mas ao invés de ouro, ele estava cercado por feno, por panos humildes. Você compreende isso? Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Salvador do mundo, mas ele nasceu dessa forma humilde. Será que foi por acaso? É claro que não, irmãos. Se nas nossas vidas as coisas não ocorrem por acaso, quanto mais na vida do nosso Salvador. Agora, a escolha da humildade não foi apenas no nascimento de Jesus. Jesus, ele poderia ter optado por uma vida de suntuosidade, de luxuosidade, de glamour, de holofotes e destaque, mas ele fez o contrário disso. Eu gostaria de relembrar algumas cenas da vida de Jesus. Como é que eu tenho certeza que os seus pais eram pobres? Talvez você já tenha ouvido alguém pregar que isso não é verdade, que os pais de Jesus eram ricos. Eles não eram ricos. Em primeiro lugar, a profissão de José não era uma profissão que enriquecia. A tradição diz que ele era carpinteiro. Agora, o termo grego traduzido por carpinteiro, ele geralmente se referia a um pedreiro. Então, provavelmente Jesus era um pedreiro, e realmente nós vemos Jesus em suas parábolas fazendo mais associação com alvenaria do que com carpintaria. Então, possivelmente ele era mesmo um pedreiro. Agora, se era pedreiro, carpinteiro, o que importa é que era uma profissão humilde, não enriquecia. E a prova disso é que aqui mesmo em Lucas capítulo 2, veja comigo o versículo de número 24, que conta quando José e Maria vão ao templo fazer o sacrifício pelo nascimento de Jesus. E diz assim o texto: e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei. E o que eles ofereceram, diz aqui, 1 par de rolas ou 2 pombinhos. Esse sacrifício está revelado em Levíticos capítulo 12, versículo 8. Lá em Levítico capítulo 12, eu vou ler para vocês, não é preciso você abrir sua Bíblia, a não ser que você queira. Levítico capítulo 12, versículo 8, diz assim: mas se as suas posses não lhes permitirem trazer um cordeiro, porque o sacrifício por um primogênito teria que ser um cordeiro, se as suas posses não permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. José e Maria foram ao templo cumprir esse mandamento da lei, para que Maria fosse purificada do nascimento do seu filho. Isso era um ritual judaico, eles cumpriram o ritual. Só que aqui está uma das provas de que eles não tinham posses, de que eles não tinham dinheiro. Não ofereceram um cordeiro, porque não podiam fazê-lo. Então ofereceram 2 pombinhos. Você compreende? Seus pais eram pobres, e ele poderia ter escolhido nascer numa família rica, mas ele preferiu nascer numa família de condição humilde. E aonde foi que ele cresceu? Ele não cresceu em Jerusalém, principal cidade da Judéia, nem em Séforis, principal cidade da Galileia. Não, ele cresceu em Nazaré, a aldeia mais insignificante que havia. Pense num lugar desprezado, insignificante, a tal ponto que alguém diga assim: será que pode sair alguma coisa boa desse lugar? Pois foi nesse lugar humilde, Nazaré, que Jesus
passou a sua vida, que Jesus cresceu. Em João capítulo 1, versículo 46, nós temos essa observação. Quando Filipe procura seu amigo Natanael, Filipe o apóstolo, procura seu amigo Natanael para lhe falar a respeito de Jesus, versículo 46 de João capítulo 1, perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Então por aí você tem uma ideia. Qual era a fama dos nazarenos? Pessoas incultas, ignorantes, pobres. E Jesus viveu ali, nessa cidade insignificante. Foi uma escolha dele, foi uma escolha de Deus. Quando José e Maria voltaram do Egito após fugirem do rei que queria matar o menino Jesus, o anjo aparece em sonho para José e diz: não vá para Belém, vá para Nazaré, crie em Nazaré o seu filho. E Jesus, por isso, era chamado de Nazareno. Quando depois Jesus aparece publicamente, ele decide, antes de iniciar o seu ministério público, ele decide, mesmo não tendo pecado, ele decide passar pelo batismo que João apregoava para todos que queriam se arrepender de seus pecados. Está escrito que João não queria nem batizar Jesus. Eu é que tenho que ser batizado por ti, e tu vens a mim. E o Senhor Jesus diz: deixa, porque convém cumprir toda a justiça. E assim João permitiu e batizou Jesus num ato de extrema humildade. Após o batismo, Jesus vai ao deserto para ser tentado pelo diabo, jejua 40 dias, 40 noites, e após esse jejum, o diabo se aproxima e tenta Jesus. Tenta Jesus por aquilo que o diabo mais tenta ao ser humano, na sua vaidade, no seu orgulho. O diabo mostra a Jesus pedras e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Porque Jesus estava com fome. Jesus tinha o poder de fazer isso. Nós sabemos que, por exemplo, ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, alimentando mais de 5.000 pessoas. O que seria impossível para ele? Nada. Mas Jesus não quis usar o seu poder em benefício próprio. Então o diabo o tenta de uma outra forma. Bom, já que você usou a palavra de Deus, está escrito: nem só de pão viverá o homem. Então o diabo o leva ao pináculo do templo e diz: lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e não tropeçarás em alguma pedra. Numa demonstração de poder, Jesus poderia ter se jogado lá do pináculo do templo, mostrando que era o tal, eu sou o tal. Mas ele também não fez isso. Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. E em terceiro lugar, o diabo mostra os reinos do mundo e diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então o Senhor Jesus o repreende: arreda, Satanás, porque só a Deus adorarás e darás culto. Então o maligno tenta Jesus com o glamour do mundo, com a fama, com o poder, e o Senhor não cai nessa armadilha. Ele se manteve humilde o tempo todo, usando a palavra de Deus para vencer o orgulho carnal que há em todo ser humano. Quando Jesus curava, ou Jesus dizia: a tua fé te salvou, ou ele dizia: não conte a ninguém que eu fiz isso. Mais uma vez, numa demonstração de quê, irmãos? De humildade. Ele não dizia: eu te curei, eu sou o tal. Como hoje, infelizmente, nós sabemos que há pessoas que, ao
serem instrumento de Deus para a cura de alguém, promovem a si mesmas, exaltam-se a si mesmas, ou então a sua denominação, a sua igreja, dizendo: aqui é que está a mão de Deus, é aqui que Deus opera, eu é que sou um instrumento de Deus. Jesus não fazia isso. Ele, sendo o Filho unigênito de Deus, ao curar alguém, olhava para a pessoa e dizia: a tua fé te curou. Olhava para a pessoa e dizia: não conte isso a ninguém. Ele não fazia do seu poder um espetáculo, e nem mesmo quando exorcizava, ele não entrevistava demônios, ele não colocava endemoniados de joelho ou deitados e colocava o pé na cabeça do endemoniado, como eu já vi pessoas fazendo. Não, Jesus não fazia isso. Jesus não humilhava as pessoas. Quando um demônio manifestava, ele ordenava que o demônio se calasse e que saísse da pessoa. Ele não entrevistava demônios, até porque o diabo é o pai da mentira. Você não pode confiar no que diz um demônio, a não ser que você seja muito ingênuo ou desconhecedor da palavra de Deus. O ministério de Jesus, o ministério público de Jesus, quando ele deixou a sua profissão e se tornou pregador do evangelho itinerante, o ministério público de Jesus era mantido por doações, era mantido por ofertas. Em um dos evangelhos está escrito, se não me falha a memória, em Lucas, que mulheres é que sustentavam Jesus com as suas ofertas. Você compreende? Mais uma vez, ele escolheu a humildade. Ele também não obrigava ninguém, não constrangia ninguém que ofertasse a ele. Era algo espontâneo. E assim, por causa disso, muitas vezes o Senhor não tinha onde dormir. Por isso, certa vez, quando algumas pessoas disseram que queriam segui-lo, Jesus disse: as aves do céu têm ninhos e as raposas têm seus covis, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, se você quiser me seguir, saiba que eu durmo ao relento muitas vezes, que eu não tenho possessões, eu não tenho casas. A minha vida é humilde. Se você quiser me seguir, você precisa ser humilde. Era impossível que alguém que fizesse tantos milagres como Jesus fez, mesmo tentando ser humilde, era impossível que ele não se tornasse famoso, não é? É interessante que às vezes, pessoas que eram curadas, e Jesus dizia: não conte para ninguém, a primeira coisa que elas faziam era sair por aí contando, não é? Vários versículos dizem isso. E a Bíblia diz que a fama de Jesus se espalhou por toda a Galileia, Judeia e Samaria. Isso não são cidades, isso são regiões grandes. Jesus se torna famoso, e depois que ele alimenta mais de 5.000 pessoas com pães e peixes, quiseram fazer de Jesus um rei. Vocês conhecem essa história, está no Evangelho de João. Quiseram que Jesus se tornasse rei. E o que foi que o Senhor fez? Ao saber disso, se retirou para um lugar deserto, se escondeu, porque ele não queria exaltação para si mesmo. Mais uma vez, escolhendo o caminho da humildade. Na última noite com seus discípulos, vocês conhecem o que aconteceu. O Senhor, sendo o mestre e Senhor, faz o trabalho de um escravo, se envolve numa toalha, se inclina perante os apóstolos, com uma bacia com água, e lava os pés dos apóstolos, fazendo o serviço de um escravo. É desse Jesus que eu estou falando, irmãos. Como é que aqueles que dizem segui-lo ousam viver na ostentação? Buscando essas coisas. Essas coisas, queridos, a ostentação,
humilha pessoas carentes. E é por isso que Jesus não quis coisa alguma nesse sentido. A humildade não ofende o rico, mas a riqueza constrange o pobre, irmãos. Por isso Jesus veio de uma forma humilde, para que ele pudesse ter acesso a todos. E se nós queremos ser seus seguidores, nós temos que lembrar da sua cruz. Porque você sabe o que havia aos pés da cruz? A única posse que Jesus tinha, e que foi repartida pelos soldados que o crucificaram, apenas a roupa do corpo. Era unicamente isso que Jesus possuía. Eu não estou dizendo que é errado você ter uma casa, você ter um carro. Eu tenho um carro também. Não é errado você ter mais de uma peça de roupa, mas eu quero deixar claro aqui, como eu disse antes de ler esse texto, nós temos que firmar estacas. E uma das estacas que nós precisamos firmar bem é a estaca da humildade. A mensagem do nascimento de Jesus, sobretudo, é a mensagem da humildade. É a mensagem de alguém que abriu mão da glória desse mundo e que nos ensinou durante toda a sua vida, não apenas por seus atos, como nós vimos aqui, mas também pelos seus ensinamentos, o caminho da humildade. Qual foi a primeira das bem-aventuranças? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então, como posso eu não querer uma vida humilde? Pelo contrário, querer a ostentação, querer a correia de ouro, o relógio de 10 mil, como uma vez um patrão que eu tive, eu era vendedor, e um patrão um dia chamou os vendedores e nós pensamos que ele fosse falar algo de vendas, e ele mostrou o relógio dele e disse assim: olha só esse relógio aqui, custou mais de 10 mil reais, vocês vão ter que trabalhar a vida inteira para comprar um relógio desses. E um outro vendedor, até hoje eu me lembro, chamado Lúcio, ele olhou para ele e disse assim: ô chefe, que horas são aí no seu relógio, hein? Aí o chefe olhou: 9 da manhã. Pô patrão, no meu também 9 da manhã, só que o meu eu comprei no camelô, custou 10 mil reais. Relógio é para ver hora, relógio não é para ostentar, não é para chamar bandido. Você compreende? Então, irmãos, se há uma mensagem que Deus colocou no meu coração para nós, nesse Natal, nessa virada de ano, é que nós estejamos longe dessa neurose, dessa paranoia, da riqueza, da ostentação, da luxuosidade. Não é errado você ter nada bonito, mas é errado se você compra aquilo não precisando, ou por uma motivação errada para se mostrar para os outros. Prefira as coisas humildes, se contente com aquilo que você tem, agradeça a Deus pelo pouco, que dia após dia o Senhor vai te colocar no muito, não para você ostentar, mas para você compartilhar aquilo que tem. Essa é a grande mensagem do Natal. Deus dividindo conosco a si mesmo, doando-se a si mesmo, não num embrulho de luxo, de ouro, não, mas numa humilde manjedoura, e se doando para nós, porque por baixo desse embrulho humilde está o maior dos tesouros, que é Jesus Cristo, e Ele procura corações humildes,
para nascer, para crescer, para se mostrar ao mundo, irmãos. O nome de Deus é glorificado na humildade, porque é muito fácil uma pessoa rica glorificar a Deus. Certa vez, eu já contei aqui, um pastor entrou na minha casa, olhou para o meu sofá que estava rasgado e disse: esse sofá rasgado não glorifica a Deus. E eu disse: glorifica, porque mesmo com o sofá rasgado, eu continuo adorando o meu Senhor. Aleluia! Você compreende isso? Você lembra de Jó? Quando é que Deus foi exaltado na vida dele? Quando ele perdeu tudo, e a sua mulher disse: ainda adoras o Senhor? Olha, amaldiçoa teu Deus e morre. E a resposta de Jó foi: tu falas como uma louca qualquer. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Então louve o Senhor, seja no muito, seja no pouco, louve o Senhor, adore o Senhor, se alegre em Deus. Porque quando você se encontra numa situação humilde, Jesus se identifica ainda mais com você, porque essa foi a vida que ele levou, uma vida humilde. Ele sabe o que é passar necessidade, ele sabe o que é fome, ele sabe o que é frio, ele sabe o que é ser abandonado, incompreendido. Ele sabe tudo isso, porque tudo isso ele viveu por escolha própria. Ele escolheu esse caminho de humildade, de sacrifício, para nos servir de exemplo, irmãos. Ele nos ensinou tudo isso. Os apóstolos também nos ensinaram tudo isso. Eu tenho tantos versículos aqui que eu poderia ler, mas o tempo não permite. Jesus, por exemplo, disse: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Disse, por exemplo: se alguém quer ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Disse também: aquele que for entre vós o menor de todos, esse é que será grande. Os apóstolos trouxeram o mesmo ensinamento, viveram o mesmo ensinamento. Não queriam o luxo, não queriam a riqueza, queriam viver de uma forma humilde, de uma forma em que eles pudessem viver totalmente livres para adorar a Deus, porque quanto mais posses nós temos, mais nós somos possuídos por aquilo que temos. Então, irmãos, pense nisso, medite nisso, e que haja em nós esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Em Filipenses capítulo 2, Paulo dá esse conselho que ele seguia. Filipenses capítulo 2, versículo 5, que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse Jesus que nasceu numa manjedoura, esse Jesus que nasceu numa família humilde, que viveu na aldeia mais insignificante que havia na Galileia, esse Jesus que não exaltava a si mesmo, muito pelo contrário, que procurava ter uma vida o mais humilde possível, esse Jesus que na sua morte tinha apenas a roupa do corpo como bens que possuía nessa terra, é esse Jesus a quem Deus exaltou soberanamente. Esse é o caminho da vida,
A humildade, a humildade, a humildade. Não tenha no seu coração desejos de coisas materiais. Deixe as coisas acontecerem. Não é errado você ter projetos, você ter planos, mas confie em Deus, porque a vida eterna não está nesse mundo, não está nos bens dessa terra. A vida eterna está em Jesus, em nosso coração. Nele está a vida, nele está a nossa salvação. Então não ponha os olhos nesse mundo, ignore as coisas do mundo e viva para a glória de Deus. Siga Jesus, viva o verdadeiro sentido do Natal.